ouviu a frase "todo mundo precisa de terapia"? Dificuldades nos relacionamentos amorosos, baixa autoestima, depressão, dificuldades em exercer diferentes papéis. São várias as queixas que levam as pessoas aos consultórios. Mobilizadas pela dor, muita gente acaba se descobrindo e mudando a forma como vivem. Mas, infelizmente, a terapia ainda não está ao alcance de todos. Para falar com a gente sobre isso, o Opinião Minas recebe hoje o psicólogo, coach e palestrante Oswaldo Argolo. Fazer terapia é uma questão de escolha, requer disponibilidade, compromisso, tempo e dinheiro. Achar que está perdendo o controle da vida, sentir que os problemas não têm solução e ficar perdido sem saber o que fazer, acontece com a maioria das pessoas. Antes de mais nada, a gente precisa entender que não somos máquinas programadas, não é, Oswaldo? A gente não precisa saber resolver todos os nossos problemas sozinhos, né? Obrigado por aceitar o nosso convite primeiro. Disponha, para mim é um prazer estar aqui. Realmente a gente não tem essa obrigação de dar conta do recado de todas as situações que acontecem com a gente. A nossa mente, por mais que a gente tenha a capacidade de programá-la, nós não somos programáveis. Muitas pessoas passam por diversas situações atualmente que elas não conseguem compreender o porquê sentem ou sofrem e às vezes repelem esse sentimento para poder se proteger. O problema é quando repele o sentimento, joga para um lugar oculto e mais tarde ele pode acabar aparecendo em termos de comportamento e fazendo com que essa pessoa ou sofra ou repita um tipo de atitude que ela não gostaria. Ou ela fica triste ou ela fica irritada, mas sem perceber exatamente por quê, porque ela tenta fugir daquilo que acontece com ela mesma, por não conseguir dar conta do recado. E como que a gente consegue entender, como que as pessoas conseguem perceber que elas precisam de ajuda? Tem alguns sinais que o corpo, a mente, o comportamento da pessoa dá, que fala assim, olha, você está precisando de ajuda? Olha, digamos que você comece a apresentar sinais de irritabilidade, dificuldade de sono, a sua paciência no trabalho ou em casa fica diminuída, se você perde a vontade de fazer as coisas que você está fazendo, ela aparece com diversos sintomas. Às vezes a pessoa que está passando pelo problema não percebe isso, ou algum familiar consegue perceber e tenta falar com essa pessoa para que ela possa procurar um profissional, para que ela possa buscar um apoio para sair desse quadro que não é o seu quadro de normalidade. E como que as pessoas que estão no entorno, ao redor, convivem com essa pessoa, como que elas podem ajudar, Oswaldo? Porque às vezes tem muito preconceito aí em cima da terapia, né? Falam que a terapia é para quem tem problema mental, enfim, ainda tem um preconceito em relação a procurar essa ajuda. Quem está por perto pode fazer o quê para desmistificar isso, ajudar aquela pessoa? Érica, inicialmente, o melhor apoio de qualquer pessoa que esteja próximo é a compreensão e o não julgamento. Muitas vezes, quando a gente começa a apresentar um comportamento que não é o nosso natural, o nosso normal, geralmente as pessoas julgam que a gente mudou o comportamento. E quando tentam intervir de alguma forma para que a gente busque um apoio, ou é com uma crítica, ou infelizmente é com um desprezo. Às vezes a gente tem essa necessidade, ou pelo amor, ou pelo carinho, tentar também apoiar a pessoa, mas por não saber como, às vezes a gente acaba atrapalhando. Às vezes uma sugestão leve, que seja não tão invasiva, porque eu acredito que ninguém gosta de ninguém apontando o dedo para mudar a sua vida. E isso é uma grande verdade. Ninguém vai mudar ninguém. Na verdade, as pessoas têm que mudar a si próprias e os seus exemplos vão mostrando essa possibilidade do outro perceber que algo não está certo. É como se o outro mudasse observando a nossa mudança, é isso? Praticamente. Existe uma frase que diz assim, a nossa fala, o que a gente fala ensina, mas o exemplo arrasta. Porém, nesses casos, onde uma pessoa passa por uma situação de uma mudança comportamental ou psicológica, é preciso ter muito cuidado para uma primeira abordagem, para sugerir, para que ela busque um apoio profissional. Ter um pouco de carinho, de afeto e mostrar com leveza, para que ela possa compreender e não sentir que algo está tão errado assim com ela, porque geralmente à primeira vista a gente recrimina a gente mesmo. Não, eu não posso estar passando por isso. As pessoas não se permitem estar sofrendo algum período de dor psicológica para que possam procurar um profissional. E você está falando aí da abordagem, como que é a abordagem dentro do consultório? Quando a pessoa chega lá, como que é feita essa abordagem com ela? Como que é feito o tratamento em si, a terapia, Oswaldo?
Olha, é uma coisa muito simples. À primeira vista, quando a pessoa chega no consultório, a gente recebe e o primeiro momento é escutar qual é a queixa desse paciente, desse cliente. Por que ele está vindo ao consultório? O que está levando ele ao consultório? E aí são vários casos, são muitas particularidades. São pessoas que buscam por elas mesmas ou pessoas que são levadas pela família. São dois tipos de situação diferentes. Imagina que você tem um filho que ele passa por algum transtorno ou ele está apresentando algum comportamento que não é natural e o pai leva essa criança para que a gente possa conversar. E quando a pessoa busca o consultório, inicialmente a gente vai ter uma conversa para compreender qual foi essa vinda. Por que ele chegou até ali? O que está causando nele um sofrimento para que ele busque essa terapia? Um conhecimento, um tratamento, qual que é o termo certo de se falar isso? É um tratamento mesmo e ele é longo? Durante quanto tempo que a pessoa precisa passar por esse acompanhamento? Às vezes é pela vida toda, Oswaldo? Olha, tratamento ou terapia, eu gosto muito de tratar o termo terapia, um termo terapêutico. Então, é muito particular para cada indivíduo, para cada sujeito. O tempo que vai levar de terapia vai ser indiferente, mas vai depender da permissão em que essa pessoa realmente se entregue à terapia e ela se permita colocar para fora os seus conteúdos internos. E isso pode ser num curto espaço de tempo, dependendo do que ela traz consigo, ou num espaço mais distante, mais longo, de acordo com a sua necessidade. Então, os casos são muito particulares, não dá para a gente determinar que é um tempo X para que a gente trabalhe isso. É muito individual. É muito individual. É diferente um pouco do que vem sendo trabalhado hoje, que é o coaching. A gente geralmente tem um trabalho no coaching que são 10 sessões para a gente encontrar ou chegar ao que é o desejo, o objetivo daquela pessoa. Porém, na terapia, a gente está tratando de conteúdos internos. E o que a gente está trabalhando a nível inconsciente não é palpável. Então, ali pode surgir uma coisa que pode ser simples e essa pessoa que está passando pela terapia compreender isso com mais facilidade, ou vai demorar mais tempo para que esses insights apareçam e ela compreenda por que ela está passando por aquele momento. Oswaldo, você é coach, é palestrante, é psicólogo. O coach ele dá uma ajuda mais profissional para a pessoa? Qual que é essa diferença? O coach, a gente trabalha não numa parte terapêutica. A gente não vai tratar a dor, a gente vai tratar o objetivo. Digamos que você queira alcançar um objetivo que para você é importante, almejar uma conquista, e aí a gente vai compreender ali quais são as crenças limitantes que você vem carregando que te impedem de chegar a esse objetivo de uma maneira mais rápida. As crenças limitantes são várias. Tem brincadeiras que a gente faz, e até eu brinco na palestra em relação a isso, que tem uma crença limitante que ela é bem famosa. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Né? Então, isso é uma crença limitante. Só que existem muitas outras crenças limitantes. Crença limitante falando que você não pode ser rico, crença limitante que o dinheiro está relacionado a uma coisa pesada ou que não é muito honesta. Então, a gente precisa acertar umas arestas nessa mente que ainda não percebe em que nível ela se encontra para conseguir despertar para um outro ambiente e ela consiga conquistar aquilo que ela deseja. Oswaldo, essa frase que eu citei no início, de que todo mundo precisa de terapia, a gente escuta muito, né? É verdade? Realmente todo mundo precisa? Até quem pensa que não tem uma dor, um trauma, precisa? Olha, parece uma frase de quem está vendendo seu próprio peixe. Porém, eu acredito que se todas as pessoas se abrirem à possibilidade de passar por uma terapia, vai se conhecer um pouco melhor. Aí é onde eu vou lá atrás, na Grécia Antiga, que está escrito lá na entrada do Templo de Delfos, escrito assim: conhece-te a ti mesmo. Então, se você conhece a si mesmo, ele fala, conhecerás todos os mistérios do universo. Então, quando a gente olha para dentro, a gente descobre um mundo de possibilidades que a gente não sabia, independente da dor, mas para a capacidade ou pela possibilidade de você potencializar o ser humano que você é. Descobrir mais potencialidades que nós temos, ou até mesmo compreender o que a gente entende como pontos a melhorar. Eu não gosto nem de chamar de defeitos, mas pontos a melhorar. Todos nós temos pontos a melhorar. São algumas coisas em relação à procrastinação, algumas coisas em relação a uma dificuldade emocional em lidar com o conflito. Ou seja, então é um investimento. Se toda pessoa puder procurar um profissional adequado para trabalhar os seus conteúdos internos, com certeza ela vai ter ganhos pessoais e profissionais que são bem extensos. Essas dificuldades que as pessoas passam, né,
principalmente na vida adulta, pode ser reflexo de alguma coisa que ela viveu na infância ou na adolescência, traumas que ela guarda, trouxe com ela e às vezes não sabe nem lidar com eles, Oswaldo? O que o passado influencia no hoje nosso? Olha, a sua pergunta é muito pertinente. Atualmente a gente observa no nosso contexto social, no nosso convívio social, que a gente consegue perceber algumas pessoas que vivem ou no passado ou vivem no futuro. Quando elas vivem muito no passado, são pessoas geralmente deprimidas. Ou quando vivem muito no futuro, são pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, mas em poucos momentos elas vivem no agora. Em que momento esse passado está relacionado? Digamos que do momento que você nasceu até agora, você possa ter vivido momentos de alegria, de prazer, ou possa ter vivido momentos de dor e de trauma. E alguns momentos de dor e de trauma, você não conseguiu dar conta disso. Você não conseguiu vivenciar isso e resolver isso. E aí, imagine que a gente pega uma sujeira e vai colocando ela para debaixo do tapete. Vai colocando para debaixo do tapete e não resolve isso. Aí, um certo dia, você está andando por esse tapete e ele tem um tufo, você tropeça nesse tufo e cai. São os momentos onde a gente percebe que alguma coisa não está certa. E lá no nosso passado precisa mexer um pouquinho para entender o que é esse problema. Freud fala que quando a gente antecipa o momento da dor, talvez a gente consiga virar essa chave para eliminar a dor e não ficar com aquele sentimento de que as coisas assim não dão certo para mim, porque para mim é tudo mais difícil. Talvez é uma crença que você desenvolveu por causa de um trauma passado. Enquanto a gente não vai lá atrás, a gente não resolve. O próprio Jung, que é um discípulo de Freud, comenta que enquanto a gente não se tornar consciente, o nosso inconsciente vai nos dominar e a gente vai chamar isso de destino. Ou seja, então olhar esse limbo, olhar esse lugar que está lá obscuro é importante. E aí a gente faz isso na terapia através da fala produtiva, da associação da fala. Oswaldo, antes da pessoa começar a terapia, o que ela precisa saber? Ela precisa entender, por exemplo, que o psicólogo não vai dar respostas prontas para ela, ou ele vai dar, ou ele vai ajudar essa pessoa a dar as próprias respostas. O que a pessoa precisa saber antes de começar uma terapia? Isso é muito relativo. Eu acredito que talvez ela não precise saber muito, porque essa necessidade de saber demais o que vai acontecer na terapia pode ser uma necessidade de proteção própria dela. Estou me protegendo para entender o que vai acontecer aqui. Ali é um ambiente onde muitas possibilidades vão surgir, mas a partir do momento que ela entra, ela precisa ser ouvida. Eu posso explicar, eu posso falar para ela que a gente vai fazer um trabalho focado numa determinada linha, ok, mas o importante é que ela se entregue à terapia e fale sobre suas questões. E ali é um ambiente de confidencialidade. Ali a pessoa entra e fala exatamente o que está passando e a gente tem esse contrato de confidencialidade. O que é tratado ali, fica ali. É uma questão ética, né, do profissional, né? Importante. Mas ali, por mais que ela tente compreender o que vai acontecer na terapia, o mais importante é que ela se permita falar para que ela possa ser ajudada por esse profissional. Porque quanto mais permissão sobre as suas questões, mais esse profissional vai ter acesso a esse paciente, a esse cliente. Ok. Bom, a gente vai por um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar a discutir como a terapia pode nos ajudar a viver melhor nos dias de hoje. Eu volto já, não sai daí. Estamos de volta e hoje falando sobre terapia. Como ela pode nos ajudar a superar problemas, traumas, a ter uma qualidade de vida melhor? Conosco está o psicólogo, coach e palestrante Oswaldo Argolo. Oswaldo, por que ainda tem muito mito e muito preconceito em relação à terapia? Por que as pessoas ainda têm dificuldade de procurar essa ajuda? Olha, Érica, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa. Quando uma pessoa busca o psicólogo, geralmente se tem aquela impressão de que a pessoa está louca, né? Eu acho bem legal, acredito que é bem legal a gente comentar sobre uma opinião sobre um artista que ele brinca com isso, que é o Caetano Veloso. Ele fala, de perto ninguém é normal. E existe uma outra frase que brinca assim, de médico e louco, todo mundo tem pouco. Ou seja, o que exatamente é normal? Como que a gente pode julgar o que é normal? Ou seja, infelizmente hoje a sociedade precisa compreender que procurar um psicólogo não é uma questão de loucura,
sim, uma necessidade de autoencontro, de autoconhecimento. A gente sabe que o nosso cérebro é um universo vasto e ainda desconhecido. E o nosso comportamento, as nossas emoções ainda estão sendo compreendidas e estudadas e trabalhadas. Se a gente observar, até mesmo no filme infantil, como aquele Divertidamente, mostra os comportamentos daquela menina em desenvolvimento e as construções na mente dela em relação a tudo que ela vai vivenciando. Ou seja, tem momentos que a gente passa por um start onde a gente desencadeia uma irritação, um sofrimento, e buscar um profissional para isso não quer dizer que a gente esteja louco, mas é uma necessidade de autoencontro. Bom, Oswaldo, as pessoas que vivem assim mal-humoradas no trabalho, por exemplo, né? Isso a gente convive com muitas pessoas assim às vezes, né? Nos ambientes corporativos. É uma patologia, pode ser ajudada, a pessoa pode ser ajudada pela terapia neste caso também? Olha, a gente não precisa dizer que é exatamente uma patologia. Depende do caso. Pode se tornar uma patologia quando não trabalhado. E aí a gente tem situações em relação às neuroses, às psicoses. Então a gente tem que olhar isso com bastante carinho. Porque às vezes uma pessoa é irritada por causa do estado atual dela. Indesejado, talvez ela não está feliz no trabalho, talvez ela não esteja feliz no relacionamento, talvez ela não esteja feliz na sua família, e ela leva isso para dentro do ambiente de trabalho. E dentro do ambiente de trabalho, ela demonstra essa irritação e as pessoas falam assim, olha, essa pessoa está com algum problema, ela está louca. Não, calma. Nem tudo é uma loucura, porém é uma oportunidade de procurar esse profissional para compreender, mas por que eu estou tão irritado assim? Por que eu estou nesse momento e nesse ambiente? E ali, às vezes, por uma questão simples, numa terapia breve, a gente consegue encontrar que é um problema pequeno, ajustável, resolvido. Porque a gente fica com uma impressão de que tudo que é trabalhado na psicologia é algo extremo. Não. A gente tem que desmistificar isso e abrir a possibilidade que todos os profissionais possam buscar um profissional adequado, um psicólogo, para entender qual é o momento atual que está passando. Porque às vezes um pequeno ajuste faz com que aquilo se acalme, ela encontre as saídas, volte ao seu centro de inteligência e consiga trabalhar muito melhor e ficar melhor nas relações. Apesar de que nós estamos em relação o tempo todo. Nós somos comportamento com pessoas o tempo todo. Vivemos em grupo o tempo todo. Eu tenho essa especialização em dinâmica dos grupos e a gente fala desses comportamentos grupais. Como que a gente vive nesses comportamentos grupais? E o que a gente aparece nesses grupos, o que aparece de nós nesses grupos, são os nossos comportamentos talvez internos ou as nossas questões internas que a gente não percebe. E procurar um profissional que possa dizer pra gente, a partir do que a gente fala, ele possa mostrar pra gente que o caminho está ali, fácil, mas a gente é quem não está enxergando. E a gente? A gente precisa ser mais compreensivo com o outro também? Todos nós precisamos ser mais compreensivos uns com os outros. A grande questão que a humanidade vem vivendo hoje é a dificuldade de compreensão. Se fizer sentido, um dos fatores que a sociedade está vivendo hoje é um mal que precisa ser trabalhado, que é o egoísmo. É uma doença do ego. É quando você olha só para você, mas você não se importa com o outro. Vivemos numa sociedade onde, quando você fala que você tem uma dor de barriga, a outra fala que quase morreu de disenteria. Ou seja, é maior sempre o seu problema, né? Que o problema do outro. Então a gente precisa compreender um pouco que a gente precisa sair dessa zona do egoísmo para trabalhar mais o compartilhamento, a compreensão entre os outros, que cada um tem o desejo de ser quem quer que seja, tem o direito de ser quem quer que seja. Opção sexual não importa, mas que a gente compreenda as pessoas. Assim a nossa relação melhora. Ser mais tolerante também, né? Faz sentido. E a gente tem observado uma sociedade tolerante hoje em dia. O que a gente mais tem observado nas redes sociais são as pessoas degladiando. Ou seja, a gente precisa ainda ofertar cada vez mais a possibilidade das pessoas olharem para dentro. Então, quando a gente entra nas redes sociais, a gente até está vivendo um momento que é revolucionário e importante. Porque a gente vem de um período onde não se falava muito sobre autoconhecimento. E hoje, cada vez mais, nas empresas, nas instituições, está se falando sobre essa possibilidade, para que você conheça mais as suas reações. Se a gente observar, os livros que falam sobre autoconhecimento estão cada vez mais latentes no mercado de trabalho. As profissões, assim como a psicologia, dentro da área organizacional, que potencializa o profissional, tanto o líder quanto o liderado, para que eles possam compreender quais são os seus comportamentos ali dentro.
Ou seja, entendendo esses processos, eu compreendo que tipo de líder eu sou, que tipo de funcionário eu sou, qual é a maneira como eu ajo. Existem testes que a gente trabalha dentro da própria terapia ou nas empresas que traçam o perfil comportamental desse indivíduo. E aí ele passa a compreender um pouco como que ele pensa e como ele age. Tem pessoas que são extremamente comunicativas, tem pessoas que são extremamente executoras, fazem as coisas com muita facilidade. Outras são extremamente organizadas e outras são planejadoras e analisadoras. Então, a gente não percebe que esses comportamentos ditam a regra de como a gente pensa. Se a gente consegue compreender como o outro pensa, fica mais fácil de se agir. Vamos pensar em elementos como fogo, terra, ar e água. O fogo são pessoas que realizam com mais facilidade. A terra são pessoas que são organizadas. A água são pessoas que têm capacidade de relacionamento. E o ar são pessoas que têm capacidade de criar. Vamos dizer assim, agora aí, jogadores que a gente tem famosos. O Messi. O Messi é um cara que é incrível jogando futebol. Porém, as pessoas percebem que ele tem uma certa dificuldade de se relacionar. Mas ele tem uma capacidade incrível para criar a jogada, planejar essa jogada e executar. Por isso ele é tão fantástico. Porém, ele tem algo que é um ponto a melhorar, a capacidade dele de comunicação. E nós, dentro dos ambientes de trabalho, e nós na família, e nós na relação, como nos comunicamos? A gente se comunica da melhor maneira? Então, para que eu traga uma equipe comigo, para que ela faça aquilo que eu peço que ela faça, ou que eu mostro para ela que é o melhor para a empresa, é preciso que eu envolva essa equipe nessa comunicação e não apenas eu mande que ela faça isso. Oswaldo, e olha só, a terapia, né, a gente sabe que ela ainda não é tão acessível a todo mundo, o tratamento particular tem um preço alto, né, não é todo mundo que pode pagar. E como que a gente está em relação a políticas públicas? Atendimento gratuito para as pessoas em relação à terapia? Olha, ainda é falha, a gente precisa de mais políticas públicas, mais profissionais, mais psicólogos atendendo pela rede pública? Bom, inicialmente na sua fala, Érica, eu vou falar sobre a questão da dificuldade em relação aos valores da terapia. O profissional dessa área, ele estuda cerca de 5 anos, mais especialização, a gente pode chegar aí a 7 anos de estudo. Então, é um período muito grande de investimento e o investimento nessa área é muito alto. Então, como a gente encontra na medicina, como a gente encontra na odontologia ou na psiquiatria, são profissionais que são sessões que são geralmente um valor mais elevado. Porém, muitos psicólogos trabalham a capacidade de maleabilidade para que a gente possa encontrar um valor que é mais acessível para aquela pessoa que chega até ele. Isso depende do profissional. Porém, na questão de saúde pública, eu penso, e ainda muitos profissionais vêm discutindo, que isso pode ser melhor, que pode aumentar o número de psicólogos, sim, nos postos de saúde. A gente tem hoje o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, onde muitas pessoas conseguem procurar a rede pública e receber o atendimento através dela. Porém, eu creio que ainda precisamos melhorar a nossa capacidade de atendimento público para essas pessoas que têm essa necessidade e não têm condições de pagar. Bom, Zé, tem a terapia individual, tem a em grupo também, tem a de casal. Quando que precisa ser individual, de casal, em grupo? Como que funciona a terapia mais coletiva? Olha, depende da necessidade. Existem terapias que a gente pode trabalhar em grupo. Sim, são processos terapêuticos comunitários. Tem os processos terapêuticos que a gente gosta de trabalhar mais na maturidade do grupo, quando a gente leva para as organizações, e aí é compreender se esse grupo está maduro nas relações, porque a gente consegue encontrar os conflitos dentro das relações trabalhistas, as pessoas que não conseguem ter uma capacidade de relacionamento nos ambientes de trabalho. Então a gente trabalha esse grupo para elevar o nível de maturidade. Na questão dos casais, também depende, isso é relativo, depende de quem procura. Se o marido procura e ele sente a necessidade que a esposa venha, geralmente ele faz o convite para ela. Aí a gente precisa compreender que ela tem o direito de querer ou não. Porém, estar com os dois numa sala de terapia é importante para compreender o que está acontecendo nessa relação desse casal. A gente pode falar que a saúde mental, né, a saúde da nossa mente é tão ou mais importante do que a física, né, Oswaldo? As pessoas precisam ter esse entendimento? Olha, tudo está na nossa mente. A maneira como você pensa é o que te dirige. Se você
pensa de maneira positiva, você leva a vida de uma forma positiva. Se você pensa de maneira negativa, sua vida vai levar de forma negativa. E você é palestrante, né, Oswaldo? Tem algum canal que as pessoas possam entrar em contato também com você? Sim, eu sou palestrante, faço palestra em todo o Brasil e quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais também sobre a terapia, o coach e as palestras é no www.osvaldo.argolo.com. Ok, Oswaldo, muito obrigado por esse bate-papo, por ter aceitado o nosso convite. Para mim é um grande prazer. E tem mais uma opção em Belo Horizonte para quem procura ajuda terapêutica, gente. A Clínica Social de Psicoterapia reúne 40 profissionais para atender a qualquer pessoa. Basta ligar no 3291-4527 e agendar uma entrevista. A partir daí, o psicólogo analisa a necessidade do paciente e começa o tratamento. As sessões são cobradas de acordo com as condições financeiras de cada um. A clínica fica na Avenida Álvares Cabral, número 1134, no bairro Lourdes. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.